Se cada homem fosse obrigado a declarar o que sente a respeito do nosso sexo, encontraríamos todos de acordo em dizer que nós nascemos para seu uso. As dores morais do negro passam despercebidas nas habitações do branco. A esperança de que, nas gerações futuras do Brasil, ela, a mulher, assumirá a posição que lhe compete, nos pode somente consolar de sua sorte presente. Nízia Floresta. Chegamos a maio, chegamos ao outono, e com isso, a nossa saga de poetas e poetisas nordestinos continua. Hoje, iremos para a terra do Potiguar, Rio Grande do Norte. Olá, seres de luz e arte, sejam bem-vindos ao Cafofo do Leco. Pelos becos e estradas, poesia apaixonada, derramando pelo espaço o meu verso encarnado, recitando nos botecos seu poema predileto, a palavra bate certo no Cafofo do Leco. Olá, sou Léo Dias, o PhD, poeta com paixão, humano e em desenvolvimento. No aconchego de hoje, eu trago uma canceriana, educadora, dramaturga, escritora, indianista, feminista. Ela defendeu a República e é poetisa. Nasceu no interior do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Papari, no início de 1810. Lá viveu e veio a encerrar o seu ciclo de vida na França, numa cidade chamada Rouen, no final de abril de 1885. O seu nome de batismo é Dionísia Gonçalves Pinto, mas aqui no aconchego iremos usar o seu pseudônimo, Dionísia, que trocou o nome para Nízia Floresta Brasileira Augusta, e aqui chamaremos de Nízia. A história de Nízia ainda é pouco conhecida no Brasil. Numa época em que as mulheres ficavam dentro de casa, enclausurada, fazendo apenas atividades domésticas, Nízia ela já atuava na literatura, escrevendo contos, poesias, novela. E o mais interessante é que ela tinha, dentro da dramaturgia dela e dentro da oralidade dela, a defesa da mulher empoderada naquela época. Isso eu me refiro a 1825, 1827, chegando a 1830. Ela já tinha todo esse contexto histórico onde a gente vivia dentro de várias revoluções. Ela era além do tempo, e aí com isso, as atividades dela, além da escrita, era justamente propagar a liberdade e empoderar a mulher daquela época. Como era comum naquela época, Nízia casou aos 13 anos, de forma obrigatória, viveu um relacionamento muito curto e ainda não se sabe por que se separou e ainda não tem um contexto histórico mais detalhado desse primeiro relacionamento. Voltou para morar na casa dos pais. Logo em seguida, junto com os pais, mudou-se para Pernambuco, para o interior. Lá, reconstruiu sua vida, casou novamente, teve 2 filhos e aí conseguiu viver uma história de sucesso dentro daquele período onde constituía uma família. Foram vários livros de sucesso dela, em várias línguas. Pouco conhecemos porque a história ela não traz para a gente dentro da academia e nem dentro do nosso ensino fundamental, nem do nosso ensino médio. Muito pelo contrário, temos que pesquisar mesmo. Até porque a vida dela é extremamente necessária nós conhecermos. Por quê? Foi a primeira feminista brasileira, assim conhecida em toda a Europa, onde defendeu dentro daquele período no século XIX a questão da mulher empoderada, onde a gente conseguia entender que a voz de Nízia tinha valência, tinha poder. Assim, ela escreveu vários livros e eu posso contextualizar aqui com algumas fontes que vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, onde em toda a Europa, onde ela viveu suas 2 últimas décadas até o final do seu ciclo de vida, as referências bibliográficas e as referências literárias que trouxe e mudou o contexto daquela época dentro da educação. Nízia entendia que as mulheres tinham importância figura dentro da sociedade. E aí ela entendia que era dotada de uma identidade para o desenvolvimento da mulher na evolução da sociedade naquele período. Por isso os textos, por isso a participação dela em jornais, revistas, dentro da construção de livros. Então Nízia conseguia compreender perfeitamente. Mas por que isso? As suas viagens pelos estados brasileiros, a sua ida para a Europa, fez com que toda a sua mente entendesse que ela estaria no lugar certo para poder revolucionar. Mas aí eu trago um detalhe.
Em 1938, a Anísia, ela abriu uma escola, ela tinha por volta de 28 anos, ela abriu uma escola exclusivamente para as meninas. Porém, naquele período, o Brasil era reinado por nada mais, nada menos que Dom Pedro II, onde o ditado popular naquela época, que era imposto para as mulheres, era o seguinte ditado: o melhor livro é a alma posta e o bastidor. Ela conseguiu confrontar tudo isso. Um fato curioso e extremamente rico que eu trago aqui, meus seres de luz, é que Nízia, ela foi amiga e correspondente de... Quem? Que eu esqueci o nome. Gente, peraí. O pai do positivismo, Augusto Comte, onde trocou correspondências e influenciou bastante em toda a sua vida e obra de Nízia. Outro fato interessante que eu trago é que Nízia, no Brasil Império do século XIX, ela foi a primeira educadora a defender o direito à educação científica para todas as meninas. E aqui vem o que a gente pode achar de um fato para poder refletir. Enquanto naquele período várias escolas estavam ensinando as meninas a bordar, a boas maneiras e as questões sociais de como se comportar dentro de casa para os seus senhores. A Nízia não. A Nízia trazia atividades como ciências, arte, matemática, leitura, as ciências naturais e sociais, línguas, e tudo isso foi revolucionário. Só que, conhecendo o Brasil Império daquela época, a Nízia não ficou barato nas manchetes, em rádios, em jornais, em sua crítica pelo tal comportamento insubordinado. Isso era muito louco, entender que naquela época a mulher estava construindo todo um desenvolvimento para a sociedade feminina, mas ela era criticada. E a crítica era tão pesada que chegava a ofender toda a sua conjuntura pessoal, onde criou-se um fato para desmoralizá-la. Mas a Nízia não deixou barato, até porque era mulher de raça forte, além de poder ter um intelecto acima da média dentro daquele período e ser potiguara. Seres de luz, precisaríamos de um aconchego bem maior para poder falar de Nízia. Mas vai ficar aqui esse aconchego, esse afeto de poder impulsionar para nós podermos prosear ainda mais. Gostaria de poder comentar um pouco mais sobre a vida dela por quase 20 anos na Europa, a relação que ela teve com Augusto Comte, o filósofo do pai do positivismo, que ajudou muito a poder fazer com que as obras dela tivessem uma dimensão maior, a relação dela com o seu último marido, onde resultou na inauguração de uma escola, onde ela colocou mulher como protagonismo, onde ajudou a mulher a estudar a ciência e necessário. E gostaria também de trazer que aqui no Nordeste foi criada uma cidade, na verdade a cidade se desenvolveu e o nome da cidade foi colocado em homenagem a ela, Nízia Floresta, lá no interior do Rio Grande do Norte, onde se encontra o mausoléu e é aberto a visitações, e lá a gente consegue entender um pouco mais da história dela e vivenciar tudo que ela escreveu, tudo que ela defendeu em relação aos seus discursos políticos. E trago aqui também algumas obras que merecem a sua relevância. Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, Páginas de uma Vida Obscura e a Mulher. Nízia é a primeira mulher feminista brasileira que levou o empoderamento e o feminismo e atravessou o Atlântico com todo esse discurso no século XIX. Essa história é muito boa, eu vou deixar todas as referências bibliográficas e de pesquisa aqui embaixo, mas aí eu peço a você para se aconchegar aqui e a gente continuar essa prosa gostosa. Não se inscreveu ainda? Se inscreve agora, ative o sininho. No Cafofo do Leco, toda terça-feira tem um novo aconchego para a gente compartilhar. E você quer papear um pouco mais comigo? Me segue lá no Instagram, Cafofo do Leco também. Lá a gente vai poder estar mais próximo e aí assim a gente consegue ouvir você numa sugestão de uma próxima prosa poética. Fica aqui o meu beijo e o meu axé. Era da natureza filho altivo, tão simples como ela, nela achando toda a sua riqueza, o seu bem todo, o bravo, o destemido, o grão selvagem. O brasileiro era um Caeté. Era um Caeté que vagava na terra que Deus lhe deu, onde pátria, esposa e filhos, ele embale, defendeu. É este, pensava ele, ó meu rio mais querido, aqui tenho as margens suas, doces prazeres fluido, aqui
mais tarde trazendo na alma triste acerba dor. Vim chorar às praias minhas na posse de usurpador, que de invadi-las não satisfeito, vinha nas matas ferir-me o peito, ferros nos trouxe, fogo, trovões, e de cristãos os corações, e sobre nós tudo lançou, de nossa terra nos despojou, tudo roubou-nos, esse tirano, que povo disse livre e humano. A lágrima de um Caeté, Nísia Floresta.